Muito bom dia, são 11 horas mais 4 minutos pelo horário brasileiro de verão. Nós estamos de volta depois dos nossos 15 dias de férias. Eu queria mais uma vez cumprimentar os nossos amigos, telespectadores do Exija Seus Direitos, da capital e também do interior do estado. Agradecer sempre a sua parceria, a sua cumplicidade, a sua credibilidade ao nosso programa, que esse ano de 2015 agora vai completar 19 anos de atividades na capital e também no interior do estado do Amazonas. Nós estamos retomando as nossas atividades. Queria muito agradecer o Marcos Sabadin, que ficou esses 15 dias aí apresentando o programa Exija Seus Direitos, enquanto eu estava no Paraná visitando a minha família, meus pais, a minha avó, que tem 93 anos de idade, meus tios, meus primos, enfim, a minha família toda reside no estado do Paraná e vou uma vez por ano aos municípios do interior do estado do Paraná para fazer então essa peregrinação, para rever os parentes, para rever os amigos. Então queria agradecer o Sabadin, porque segurou aqui o programa nesses últimos 15 dias, mas a partir de hoje nós estamos de volta para comandar com a mesma energia, com a mesma garra, com a mesma coragem, com a mesma determinação as edições do programa Exija Seus Direitos, que no ano que vem, agora no ano de 2015, neste ano de 2015, vai passar por uma reformulação. Nós vamos reformular o nosso programa, nós estamos mantendo contato com grandes profissionais da imprensa, nós vamos reformular o quadro do programa Exija Seus Direitos, vamos trazer pessoas experientes aqui para nos ajudar a fazer um programa cada vez mais com o desejo da população, com a necessidade da população, para que a gente tenha um comprometimento cada vez maior das pessoas que fazem do programa Exija Seus Direitos um instrumento em favor dos nossos telespectadores, um instrumento em favor da sociedade amazonense. Então, muita novidade nesse ano de 2015 no programa Exija Seus Direitos. Mudanças que faremos serão mudanças para melhor, para melhorar cada vez mais a nossa interatividade com os nossos telespectadores, para que o programa continue sendo uma referência para reencontrar as pessoas, uma referência para resolver o problema das pessoas e uma referência para concretizar os sonhos das pessoas. Novos quadros virão, novos profissionais virão, mas a mesma linha de raciocínio, a mesma linha editorial do programa Exija Seus Direitos, que é de fazer o bem às pessoas, que é o discutir o problema da cidade de Manaus, dos municípios do interior do estado do Amazonas. Esta mesma linha de compromisso, de respeito aos nossos telespectadores, nós haveremos de manter. Então, que Deus possa nos abençoar a você e a sua família também nesse ano de 2015. São 11 horas mais 6 minutos. O Instituto de Pesos e Medidas foi às ruas em Manaus, em livrarias, para fazer uma verdadeira operação contra os abusos nesta operação denominada Volta às Aulas. Com o início das aulas batendo a porta, é hora da corrida para a aquisição de material escolar para o ano letivo 2015. Muitos pais enfrentam uma verdadeira maratona em busca do menor preço. Vocês vão ver mais um sonho realizado no programa Exija Seus Direitos. Na última sexta-feira, o Sabadin apresentou aqui a história do Mauro Pereira. Ele tinha um sonho antigo que era de conseguir um carrinho de picolé para, através do carrinho, tirar o seu sustento e o sustento da sua família. Ele é carioca, mas é apaixonado por Manaus. No programa de hoje, você vai conhecer a história desse trabalhador de 51 anos de idade, que não desanima com os obstáculos da vida e encontra maneiras criativas para superá-los. Vamos falar também de um assunto que dominou o noticiário do final de semana no Brasil e no mundo. O fuzilamento de alguns traficantes de droga que aconteceu na Indonésia. Entre esses traficantes, um neto de um amazonense, de uma família amazonense. E é um assunto muito delicado, mas muito delicado, muito polêmico. E nós vamos abordar também este assunto no nosso programa. E nós estamos tentando aqui, tecnicamente, ver se a gente consegue mostrar também no programa Exija Seus Direitos um vídeo que foi gravado pelo Marco Archer Pinto antes do seu fuzilamento,
pedindo uma nova chance, né? E mostrando, inclusive, através da sua experiência, ele mesmo dizendo aos nossos jovens, um recado aos nossos jovens, uma mensagem aos nossos jovens, de que a droga só leva a 2 lugares: a prisão ou a morte. É um vídeo bastante forte, já foi exibido, está sendo inserido em muitas redes sociais, em muitos blogs, em muitos portais, e a gente vai exibir também no nosso programa, na edição desta segunda-feira do Exija Seus Direitos, que vai começar agora exatamente com o nosso quadro Procura-se. O senhor John Emerson Ramos da Silva tem 31 anos de idade, ligou para o nosso programa para tentar informações a respeito do pai biológico, o José Alves Bastos. As informações que o John possui foram dadas pela mãe, a dona Maria Aparecida. Ela conta que no ano de 1982 trabalhava na panificadora Cíntia, localizada no bairro da Cachoeirinha. E foi no seu local de trabalho que conheceu o José Alves Bastos, que era confeiteiro. Se relacionaram por um curto período e quando a dona Maria Aparecida disse que estava grávida, o José Alves Bastos, segundo as informações, teria então desaparecido. Desde então nunca mais tiveram contato algum. José Alves Bastos era chamado de mineiro. O John acredita que, por conta do apelido, ele seja natural do estado de Minas Gerais. Tem um senhor com o nome Samuel, que é entregador de salgados no Panda Codajás, conhece o seu José Alves Bastos. Isto foi a mãe, a Maria Aparecida, mãe do John Emerson, que contou para ele. E ele tem, através do nosso programa, essa esperança, que é uma esperança natural de qualquer filho, de poder conhecer o pai. Ele não tem as melhores informações do pai, sobretudo quando a dona Maria Aparecida contou ao filho que quando disse ao pai que estava grávida, o pai simplesmente desapareceu. Ele trabalhava também nessa panificadora como confeiteiro. O nome dele é José Alves Bastos, é conhecido como mineiro. Então, se você tem alguma informação, os telefones estão aí no seu vídeo, o 3307-0423 e o nosso WhatsApp é o 994190784. Qualquer informação, por gentileza, entrar em contato com a produção do nosso programa. São 11 horas mais 12 minutos, a hora certa, ao vivo do programa Exija Seus Direitos. Nós estamos acompanhando também a movimentação no município de Coari. Muitas informações chegam ao programa Exija Seus Direitos neste momento. Há uma grande movimentação, inclusive, na Assembleia Legislativa, que pode, ainda esta semana, votar uma intervenção no município de Coari. Basta dizer que se houver realmente uma intervenção no município de Coari, aprovada essa intervenção pelos deputados, o governador do estado vai nomear então um interventor a assumir a prefeitura no município de Coari. A situação, como todos sabem, no município é bastante delicada. A Coari vive uma instabilidade generalizada nesse momento. Há um conflito político muito claro e muito bem armado, inclusive. Fontes seguras nos dão informação de que há uma guerra de bastidores nesse momento. Então é preciso ter muita cautela, muita prudência e muita responsabilidade no município de Coari. E, acima de tudo, muito respeito à população. Os nossos governantes, as nossas autoridades precisam compreender o que quer o município de Coari, o que quer a população de Coari, que é o município mais rico do interior do estado do Amazonas e que a pobreza é eminente. Eu estive recentemente no município de Coari. Não tem emprego em Coari. A saúde é um caos. As pessoas nas ruas estão reclamando, mas reclamando de forma muito intensa, muito veemente. Afirmam que o dinheiro de Coari simplesmente desapareceu. Não tem mais dinheiro circulando no município de Coari, que é o município mais rico do interior do estado do Amazonas. Então vejam a situação também no município de Coari. 11 horas mais 14 minutos, o IPEM foi às ruas para comandar uma operação denominada Operação Volta às Aulas. O objetivo principal desta operação é coibir os absurdos que alguns estabelecimentos comerciais praticam, sobretudo na volta às aulas. Os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem do Oliver Castro.
Com o início das aulas batendo a porta, é hora da corrida para a aquisição de material escolar para o ano letivo 2015. Muitos pais enfrentam uma verdadeira maratona em busca do menor preço. A gente tem que procurar mesmo, tem que buscar o melhor, porque as listas escolares vêm, né? Mas cabe a você, consumidor, procurar o melhor e nas melhores lojas, né? Mano, ainda não verifiquei muito não, mas eu estava olhando lápis de cera, lápis de cor. Eu acho que está saindo mais caro do que ano passado. Se a gente for correr lá no centro, na Tropical, nas livrarias, eu acho que não faz diferença daqui do nosso bairro. Porque eu nasci e me criei aqui na Cachoeirinha, agora tem mais perto. Eu prefiro vir aqui do que ir no centro. Olha, a gente faz uma pesquisa e vem tentando conseguir a melhor opção, né? E a cunhada da minha nora fez pesquisa, saiu para fazer a pesquisa e aqui estava um bom preço. E é perto de casa, que a gente mora aqui no Morro da Liberdade. E então ela está fazendo as compras. Eu estou empalhando aqui um pouco, dando atenção a vocês. Mas tá bom, tá melhor um pouquinho. Devido aos preços praticados por muitas livrarias, está cada vez mais difícil manter os filhos na escola, principalmente quando a família é numerosa. Elizabeth reclama do preço dos livros. Eu acho que também vocês deveriam atentar para os livros, porque de repente uma criança que tem 7, 8 anos, você gastar mais de R$1.000 só em compra de livros. Eu não estou falando de caderno, lápis, só em compra de livros. Isso é uma coisa que, já que nós somos um país em desenvolvimento e que nós precisamos de ler, por que esses livros tão absurdamente caros para uma criança que está apenas começando a sua vida escolar em relação aos livros? Você imagina se eu vou pagar R$200 num livro para uma criança, quando ela chegar na faculdade eu vou pagar R$2.000. A lista de materiais fornecida pelas escolas é a maior vilã. Segundo os pais, as instituições de ensino pedem material além do necessário. O maior problema das listas é não ser usados os livros que eles pedem, né? Se você fizer uma pesquisa deveriam fazer uma pesquisa nesse item, né, na parte da educação, que às vezes o aluno não toca no livro que foi comprado, né? Ou seja, é um custo que o pai teve, a mãe teve, a família teve e não teve o uso adequado. Para garantir que o consumidor leve para casa produtos com segurança e qualidade, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, IPEM, deflagrou a operação especial Volta às Aulas. Neste estabelecimento comercial, foram detectadas algumas irregularidades, como destaca o presidente do IPEM. Então, nós estamos fazendo 2 focos. O primeiro é verificar a quantidade, as medidas, as dimensões, se realmente são corretas como está declarado pelo fabricante. E o segundo ponto é a certificação de alguns produtos, como caneta, compasso, esquadro. São produtos pontiagudos que têm registro de acidente, principalmente com as crianças. Nós chegamos a encontrar até metais pesados nas borrachas, que é comum a criança colocar a borracha na boca. Esses produtos, eles deverão ser certificados. A legislação é do ano passado, tem um prazo até novembro de 2015. Por isso, nós estamos intensificando a orientação nesses produtos certificados. Da outra forma, verificando a parte quantitativa. O presidente do IPEM, Márcio André, fala das irregularidades detectadas no período passado e das possíveis penalidades às empresas. Já verificamos cerca de 10 itens que compõem a lista do material escolar. Um item foi reprovado, que é a massa de modelar, ou seja, o fabricante informou que tem 90 gramas e, realizando os ensaios, identificamos um peso menor do que definido na tolerância nas portarias. O lote vai ser interditado e será lavrado um auto de infração com um prazo de 10 dias para que a empresa apresente uma defesa. Após o julgamento da defesa, a multa pode chegar a R$1,5 milhão. A ação realizada pelo IPEM segue até o dia 28 deste mês. Muito bem, tá aí o IPEM. Eu acho que nós temos um instituto muito forte, muito atuante, muito bem comandado pelo Márcio André. Tem uma equipe técnica profissional muito boa, Instituto de Pesos e Medidas. Graças ao esforço pessoal
do Márcio André, hoje nós temos aqui no estado do Amazonas uma estrutura que não deixa nada a desejar. Se nós compararmos com outros estados brasileiros, nós estamos inclusive na vanguarda no que se refere à proteção do consumidor no quesito pesos e medidas. Então, parabéns ao IPEM, que continua sendo um órgão referencial nessa preservação dos nossos direitos. É muito importante a presença sempre marcante e atuante da fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas na capital e também no interior do estado, sobretudo para garantir que o consumidor terá acesso a produtos dentro da sua especificação. Então, essa parte da fiscalização do IPEM é uma parte que nós todos precisamos enaltecer para que ela continue cada vez mais firme, que ela continue cada vez mais forte em defesa dos consumidores amazonenses. E com relação à Operação Volta às Aulas, eu tenho um projeto de lei que proíbe as escolas do município, do estado e as escolas particulares de solicitarem dos pais dos alunos aqueles materiais que são de responsabilidade das escolas. Porque no passado recente, algumas escolas, não são todas, mas algumas escolas chegavam a pedir papel higiênico, material de limpeza, álcool e por aí vai. Então era uma série de absurdos. Eu fiz várias reuniões com pais, depois nós fizemos várias reuniões com os representantes das escolas, principalmente das escolas particulares. Nós conseguimos, juntamente com as escolas particulares, depois de muita discussão, de muitas audiências, confeccionar um texto. Então nós temos hoje uma legislação estadual que proíbe essas escolas de fazerem estas solicitações absurdas, que são de responsabilidade. Esses materiais são de responsabilidade das instituições de ensino, que repassavam aos pais dos alunos essa sua responsabilidade. Então, diante de muitas reclamações, nós confeccionamos essa lei. É lei no estado do Amazonas, e se você se sentir de alguma forma desprotegido do alcance da legislação, entre em contato conosco. Nosso gabinete continua funcionando na Assembleia Legislativa, continua funcionando a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, e o telefone é o 3183-4451. Se você quiser, você pode ligar também para o PROCON, que nesse caso específico é quem fiscaliza a legislação. O telefone do PROCON é o 0800 92 1512. 0800 92 1512. 11 horas mais 22 minutos. Queria cumprimentar o nosso companheiro, o diretor aqui da Band, o Júlio. O Júlio está com o Arthurzinho aí completando 29 dias hoje. É um profissional dedicado, um pai exemplar. O Júlio anda muito contente, muito alegre, muito satisfeito com a vida, porque está numa grande casa que é a Band Amazonas, e também está muito feliz com o nascimento do Arthur. Vida longa, então, o Arthur, que completa hoje 29 anos, 29 dias de vida. 11 horas e 22 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, vamos falar a respeito do aumento da tarifa no sistema de transporte coletivo. A prefeitura anuncia R$3, na verdade não são apenas R$3. Tem que se embutir aí, tem que se incluir aí a eliminação do PIS, do COFINS, o repasse de milhões e milhões de reais que são feitos anualmente pelo governo do estado do Amazonas e pela prefeitura através de subsídio. Vamos falar sobre o aumento daqui a pouquinho. Há uma grande movimentação hoje, me parece que haverá manifestação hoje às 5 horas da tarde em frente da prefeitura municipal, e nós vamos falar deste assunto também, do fuzilamento de traficantes na Indonésia, daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Vejam como são as coisas nesse país. Desde 2009, existe uma regulamentação dizendo que todo veículo tem que estar equipado com um extintor de incêndio denominado extintor ABC. Desde 2009. Aí o governo deu um prazo para que todos nós pudéssemos nos adequar à legislação. Faltando aí poucos dias para que
esta legislação entrasse realmente em vigor, houve uma grande correria pelo Brasil afora em busca dos extintores. E é claro que os extintores acabaram, sumiram, desapareceram. A demanda foi muito mais intensa do que a oferta. Isso fez com que o governo revisse, então, esse seu posicionamento e desse mais 90 dias. Já tinha dado 5 anos. 5 anos! Deu mais 90 dias. Quem não se adequar vai pagar quase R$ 128 de multa e vai ter 5 pontos na carteira. Os detalhes de mais uma inovação no Brasil. A reportagem é da Amanda Mota. Consumidores amazonenses vão às ruas para tentar comprar o extintor de incêndio do tipo ABC para carros. A procura cresceu com a divulgação de que a regra, estabelecida em 2009, passaria a resultar em multa de R$ 127,69 e 5 pontos na carteira de habilitação a partir do dia 1º de janeiro. Você que ainda não trocou o extintor de incêndio do seu carro, não se desespere por enquanto. Devido à grande demanda e à pouca quantidade do produto nas prateleiras, o governo decidiu prorrogar por 90 dias a obrigatoriedade. O Denatran anunciou a prorrogação nesta segunda-feira. O prazo conta a partir da publicação no Diário Oficial da União, mas multas aplicadas a partir desta segunda não serão consideradas. A medida foi tomada pelo Ministério das Cidades após motoristas de diversas regiões do país relatarem dificuldade para encontrar o equipamento à venda. O extintor ele não é todos os países que estão exigindo isso e é só aqui no Brasil. Né, foi prolongado por mais 3 meses. Vamos ver o que vai dar nisso, né? Este gerente de operações de uma loja especializada em extintores afirma que houve um grande aumento na procura do produto. A demanda foi enorme, né? Porque sempre diz aquele ditado, o brasileiro deixa para a última hora. Então, um dia antes de entrar em processo essa nova lei, né, as pessoas vieram sem direção, correndo para todos os lados para encontrar o extintor. Como nosso depósito tinha poucos extintores, em um dia acabou todo o nosso estoque, todinho. Aí nós ficamos aguardando, aí ontem chegou outro lote, né? E já acabou e nós estamos aguardando chegar dia 20. O modelo exigido agora pela lei é chamado de ABC, porque controla o incêndio produzido por diversos tipos de materiais. Ele começou a equipar carros fabricados a partir de 2005, porém, uma liminar chegou a derrubar essa exigência, que foi restabelecida em 2009. O extintor antigo era do tipo BC, que combatia apenas o fogo causado por líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. O que acontece muito, os motoristas, eles não estão sabendo a informação correta da troca desse extintor, né? Eles estão chegando na empresa aleatoriamente perguntando, vim trocar o extintor, porque a lei diz que tem que trocar o extintor. Não é assim. Seu carro é 2012, a validade do extintor é 5 anos. Então, vai vencer em 2017. Só se caso você chegar a utilizar o extintor. Chegou a utilizar o extintor, ele é descartável, não existe mais recarga. Você tem que comprar um novo, né, que agora que é da nova lei ABC, e troca. Outro, porém, e tem que ficar bastante atento nisso, você comprou o extintor em novembro. E esse extintor em novembro é o BC. Mas só que esse extintor na minha data aqui está informando que vai vencer em junho do ano que vem. Não, a nova lei diz que o extintor tem que ser ABC, não é BC. Então já está inválido aquele extintor. Você tem que comprar um novo extintor, que é o ABC, que é o ano dele é 5 anos, né, de duração, e só chega a trocar se caso você utilizar. Alguns estabelecimentos comerciais estão se favorecendo do desespero dos consumidores e aumentando o preço do produto em até 400%. O custo, que seria de R$ 60 a R$ 75, em alguns lugares chega a R$ 200. Por isso, que órgãos de defesa do consumidor, em parceria com o Detran Amazonas, realizaram nesta terça-feira fiscalização em lojas de Manaus. Sim, eles estão no valor de R$ 100 e algumas pessoas vendem até por R$ 200. É um absurdo esse valor, não tem condições. Aí tá fora da realidade. Cara, o preço lá está o preço que estava antigamente, né? Nós estamos pagando R$ 60, o mesmo preço, entendeu? Nada de modificações. Essa questão, visto que não é só no Amazonas, mas em todo o Brasil, que estava em falta de extintor de incêndio, então com isso, o ministro, usando o bom senso, ele prorroga por mais 90 dias para que as pessoas possam aí sim comprar com tranquilidade, pagando um preço justo
pelo extintor de incêndio. Este consumidor disse que já comprou, mas não aprova a pressão que o governo está fazendo. Eu acho uma solicitação assim, muito imprevista, porque não tem tempo hábil para as pessoas se adequar, né? A nova lei do CONTRAN. Tem que ter mais um espaço de tempo para que as pessoas possam adquirir esses extintores, né? E não uma pressão do governo sobre os contribuintes. Já Alexson Brito disse que o brasileiro despreocupado acaba se prejudicando. Com certeza, o extintor ele veio para ajudar ainda mais, né? É um extintor que abrange tudo. E pelo tempo, na verdade, é o brasileiro que é assim mesmo, deixa tudo para a última hora e acontece isso, né? Bom, eu acho que o extintor é um extintor que vai garantir a segurança maior dos motoristas em caso de incêndio, não resta dúvida. Tecnicamente, ele é um modelo muito mais útil hoje ao cidadão do que eram os modelos antigos. Mas, para mim, está muito claro que isso foi feito para algumas indústrias no país ganharem dinheiro. Casos semelhantes já aconteceram no passado. Vocês se lembram daqueles kits de primeiros socorros, que o Conselho Nacional de Trânsito baixou uma norma que todo mundo tinha que andar com um kit de primeiros socorros dentro dos seus veículos. Aí houve, como está havendo agora, uma correria atrás desses kits. Muitas empresas venderam bilhões e bilhões de reais em kits. Os kits foram utilizados e depois se caiu no esquecimento. Hoje ninguém mais cobra os kits de primeiros socorros. Da mesma forma que isso foi feito claramente para favorecer empresas no Brasil, nós estamos, nesse momento, vendo de novo favorecimento às empresas que comercializam extintores. É muito claro, é muito evidente essa questão, que essas políticas são introduzidas dentro da sociedade brasileira para favorecer algumas empresas e, infelizmente, esta é a triste realidade. 11h32. Falando em triste realidade, eu retorno a Manaus na sexta-feira. No sábado vou ao supermercado e, olha, eu não consegui fazer minhas compras. Caixas, funcionários, donas de casa, trabalhadores reclamando do aumento na tarifa do transporte coletivo. O pior não é o simples aumento no sistema de transporte coletivo. Aí a especulação da defasagem de preços, aumento do combustível, aumento do óleo diesel, aumento do salarial. A gente precisa entender também um pouco este lado, compreender um pouco este lado. Mas eu acho que as coisas precisam ser feitas de uma forma mais clara, mais cristalina, mais transparente. Vejo que o governo federal tinha depositado 650 milhões de reais, 650 milhões de reais do governo federal aportado para que Manaus pudesse escolher o seu modal de transporte coletivo, fosse monotrilho, fosse BRT, fosse o que fosse. Não houve nos últimos anos nenhum projeto nesse sentido. O que fez o governo federal? Pegou o dinheiro de volta. 650 milhões de reais estavam disponibilizados para a capital, para que Manaus tivesse o seu monotrilho, o seu BRT, coisa que melhorasse o padrão no sistema de transporte coletivo. Como não houve projeto nesse sentido, não houve interesse nesse sentido, o governo federal, então, recuperou esse dinheiro, pediu a devolução desse dinheiro. Há anos, que a Prefeitura Municipal de Manaus, juntamente com o governo do estado do Amazonas, subsidiam o preço da tarifa no sistema de transporte coletivo. Amanhã eu vou mostrar para vocês o preço das tarifas de algumas capitais. Algumas capitais estão com um preço maior do que a cidade de Manaus, mas elas não subsidiam o sistema de transporte coletivo. Isso significa dizer que o governo federal já ajudou com a eliminação do PIS e do COFINS. O governo federal isentou as empresas do pagamento do PIS e do COFINS. Isso precisa ser contado à população. Porque quem paga o sistema de transporte são os usuários, que muitas vezes não compreendem a matemática para se confeccionar o preço de uma tarifa. Então você eliminou o PIS e COFINS da responsabilidade de pagamento pelas empresas.
Você já deu um subsídio a estas empresas. Aí o governo do estado, juntamente com a prefeitura, dão milhões e milhões de reais para as empresas todo mês para subsidiar a tarifa. E agora estão dizendo que a tarifa foi aumentada para R$3. Não foi aumentada para R$3. Na verdade, o preço explícito é R$3. Mas o preço embutido, segundo algumas pessoas, chega a R$3,35 ou R$3,40. Este é o cálculo de alguns técnicos que fizeram este cálculo e eu tive acesso a esses cálculos. Então a prefeitura está omitindo estas informações. A prefeitura não deixa de forma cristalina o preço da tarifa praticado hoje em Manaus, que não é de R$3. O cidadão, a sociedade paga muito mais do que R$3 no preço do sistema de transporte coletivo. É a máfia que age nos bastidores, é a máfia do sistema de transporte coletivo que continua ditando as regras. Não existe programa algum de melhoria, os ônibus caindo pelas tabelas, pregando, muitos com buracos, não tem mais ar-condicionado como tinha no passado, retiraram a melhoria no sistema de transporte, o governo paga milhões de reais, a prefeitura paga milhões de reais, o governo federal subsidia as empresas, retira impostos e o preço continua R$3 na cidade. Quando dizem R$3 e o fazem, claro que de uma forma dissimulada, esquecem de falar que a tarifa hoje em Manaus é uma tarifa cara pelo subsídio, se comparado com outras capitais. Existem capitais que têm o preço muito maior do que a cidade de Manaus, mas não tem o subsídio. E tem capital que tem o preço menor do que Manaus, sem subsídio. Então tem alguma coisa errada nessa formulação. E eu estou sempre aqui pronto para combater a máfia do sistema de transporte coletivo, que é a mesma há décadas na cidade de Manaus, que fizeram um conluio aí, estas empresas, organizaram um consórcio chamado Transmanaus, que são as mesmas empresas que devem milhões de reais à prefeitura, que alegam estar sempre no prejuízo, mas que nenhuma quer largar o osso. Pergunta se alguma dessas empresas quer deixar de exercer as suas atividades na cidade de Manaus. O programa vai debater muito este assunto, amanhã eu vou trazer mais dados para vocês, mas a Amanda foi hoje às ruas para conversar com as pessoas, para saber o grau de satisfação das pessoas com relação a mais um aumento injustificado no preço da tarifa do transporte coletivo. Vamos ver a reportagem da Amanda Mota. Após 3 anos sem aumento, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, anunciou na última sexta-feira o reajuste da tarifa do transporte coletivo da capital, que passará de R$ 2,75 para R$ 3 a partir deste domingo. A tarifa permanecia a mesma desde outubro de 2011 e foi alterada, segundo o prefeito, por conta do reajuste no valor dos combustíveis. Os usuários reclamam e afirmam que o serviço continua precário. Olha, o aumento tem que acontecer, agora eles têm que colocar uma qualidade no serviço. Até agora esperando a boa vontade dos ônibus para chegar e aumentar a passagem de ônibus, sem futuro, né? A passagem aumenta e tudo aumenta, a passagem, as coisas, tudo. Não adianta nada aumentar, a gente trabalha só e aumentar o salário e aumentar as coisas. Não é condizente ao serviço oferecido agora, porém, tá justo, depois de 3 anos, mais ou menos, eles aumentaram 25 centavos, é um preço justo, é um preço adequado, mas porém eles têm que melhorar o transporte, ele tem que dar mais condições aos usuários. Tá bastante caro, até porque depois eles ainda ficam fazendo greve para melhoria, né, e na hora de melhoria é zero, né. O preço, se o ônibus chegasse não demorasse tanto, não era abusivo, né, mas só que a demora que a gente espera que eu acho absurdo, né. Bom, aí a situação é essa, as pessoas, claro que ninguém gosta de aumento de tarifa, seja no que for, sobretudo quando há um grande grau de insatisfação com a qualidade daquilo que você utiliza. Se nós tivéssemos aqui um sistema mais moderno, um sistema mais pontual, melhores condições, inclusive, para que o usuário tivesse acesso a um ônibus mais novo,
uma grande reclamação por parte dos usuários, que é exatamente com relação à qualidade dos ônibus, a idade dos ônibus. Então tudo isso vai fazendo com que cresça de forma muito intensa mesmo. Estou dizendo porque senti na pele esta cobrança que me fizeram várias e várias pessoas a respeito do aumento injustificado no sistema de transporte coletivo. Nós não tivemos nenhum tipo de melhoria no sistema de transporte coletivo nos últimos anos que justificasse esse aumento. E aqui não é um posicionamento contra quem quer que seja. Contra quem quer que seja. O meu posicionamento é a favor, é em defesa daqueles que se utilizam do sistema de transporte. Eu não poderia, de maneira alguma, deixar de tocar neste assunto, sobretudo pela grande cobrança que eu tenho recebido nas ruas da cidade de Manaus com relação a essa questão. As pessoas me pediram, deputado, o senhor tem que usar o programa para ser a nossa voz, para dizer que nós não estamos nem um pouco satisfeitos com mais um aumento no sistema de transporte coletivo. Fizeram isso num fim de semana, já altamente programada a operação do aumento do sistema de transporte coletivo. Foi a forma, inclusive, para tentar esvaziar os movimentos populares. Hoje, me parece que as pessoas vão às ruas, mas os estudantes vão sentir na pele quando retornarem também das férias. Tem muita gente que está de férias ainda, principalmente a classe estudantil, e é um assunto muito delicado, que eu não vou tratar nesse programa de forma politiqueira, que eu nunca fiz isso na minha vida, e não vai ser agora que vou fazer. Nós vamos tratar isso com muito respeito e com muita responsabilidade, mas eu vou continuar afirmando nesse programa que existe uma máfia que está no comando do sistema de transporte coletivo desta cidade há décadas. E são os mesmos mafiosos, são as mesmas empresas. Muitas vezes fecham uma empresa, abre outra empresa, os mesmos donos, para fugir, inclusive, da sua responsabilidade de arcar com os seus compromissos. É uma vergonha o que fizeram com esse consórcio chamado Transmanaus. Foi um engodo que fizeram à cidade de Manaus para beneficiar alguns empresários que eu não sei porquê, de onde vem tanto poderio como tem os proprietários das empresas do sistema de transporte coletivo. Isso é um mistério que precisa ser desvendado. Eu vou continuar aqui na minha trincheira, com muito respeito, com muita responsabilidade, mas sempre discordando de aumentos que não se justificam. O manauara continua andando em ônibus velho, muitos pregando, chove dentro, um calor absurdo, ônibus lotados, não tem parada de ônibus, não tem o tempo necessário para que as pessoas possam se deslocar. Muitas pessoas chegam atrasadas na escola, no trabalho, enfim. Nós precisamos melhorar muito o sistema de transporte coletivo para justificar esse tipo de aumento. São 11h44. Não poderia também deixar de falar no programa de hoje a respeito de um assunto que é muito delicado e também um assunto muito polêmico. Todo mundo acompanhou a situação do Marcos Arche, que foi fuzilado, mesmo após pedido de clemência da presidente Dilma, enviaram até pedido ao Papa Francisco, enfim, houve uma grande comoção mundial com relação ao não fuzilamento do brasileiro. Mas ele mesmo sabia do risco que estava correndo. Há uma grande reportagem hoje no blog do Ronaldo Tiradentes, mostrando inclusive que um jornalista passou 4 dias conversando com este carioca que tem uma família tradicional na cidade de Manaus. E lá, ele, inclusive, em alguns trechos da entrevista, ele chega a afirmar que a profissão dele era a de traficante. Ele reconhece que era traficante. E ele reconheceu, inclusive, o risco que ele corria quando entrou na Indonésia. Porque para você entrar na Indonésia, lá na passagem, no bilhete aéreo está escrito lá:
que a Indonésia não tolera tráfico de drogas. E o tráfico na Indonésia, a pena é pena de morte. Lá não tem meio termo. E por que é que a Indonésia adotou isso? 70% da população da Indonésia aprovam a decisão do presidente em fuzilar traficante. Então, se o presidente tem, além da sua vontade pessoal, toda uma retaguarda da sociedade da Indonésia para assim fazê-lo, vai continuar fazendo. Eu sou contra a pena de morte. Eu nunca fui favorável à pena de morte. Eu acho que ninguém tem direito a tirar a vida de outra pessoa. Ninguém tem o direito. Sobretudo nesta situação. O cidadão faz o último pedido e ele pediu para tomar uísque e comer bacalhau. Foram os últimos pedidos do brasileiro. A tia dele, que reside em Manaus, foi a pessoa mais próxima da família que esteve com ele nesses últimos dias e trouxe inclusive as cinzas para o Brasil. Ele foi cremado na Indonésia, uma vez que o Brasil não paga, veja como são as coisas, o Brasil não paga o traslado de pessoas fuziladas por tráfico de drogas em outro país. O governo federal não paga esse tipo de serviço. Então, o cidadão é colocado em pé, aí ele escolhe se quer ficar sentado, se quer ficar em pé, se quer ficar da forma que fica. 12 pessoas são colocadas uma ao lado da outra, com um fuzil, e apenas 2 têm balas verdadeiras. O resto é bala de festim, para que o soldado da Indonésia não saiba quem foi que fez realmente o disparo verdadeiro. Então, é uma situação que eu acho que o mundo precisa repensar. O mundo inteiro precisa repensar. Eu sou um crítico aqui no nosso programa com relação ao tráfico de entorpecentes. Eu acho que nós precisamos endurecer também no nosso país as nossas regras e as nossas penas. Mas daí a aceitar que um cidadão, um ser humano, lhe seja tirado a vida por conta do tráfico de entorpecentes, acho que é um caminho totalmente errado. Temos que respeitar o posicionamento da Indonésia, mas nós podemos discutir e discordar desse posicionamento. Eu não sou favorável a que um traficante, um sequestrador, um assassino seja condenado à pena de morte. Ele pode ser condenado e deveria ser condenado à pena perpétua, à prisão perpétua, porque o cidadão precisa pagar pelo crime. Uma vez lhe tirando a vida, cessa o cumprimento da pena. Então, se ele fosse condenado à prisão perpétua, seria uma outra situação. Mas antes de ser fuzilado, e nessa entrevista que eu li no blog do Ronaldo Tiradentes, lá você percebe que ele muitas vezes tinha a esperança de ser perdoado pelo governo da Indonésia. Ele gravou, inclusive, um vídeo. Esse vídeo já circulou o mundo inteiro. E eu pedi para que a produção do nosso programa, a ágil produção do nosso programa, pudesse colocar esse vídeo. Para quê? Porque tem um ponto muito importante nesse vídeo, que não é apenas o apelo que ele faz, dizendo que ele não merece ser executado a tiros, mas ele faz um apelo aos nossos jovens. Ele diz, nesse chamamento que faz à juventude, algo muito importante, que merece ser visto ou revisto pela população. Vamos ver um trecho deste vídeo que foi gravado pelo Marcos Acha dias antes do seu fuzilamento. Vamos lá. Hoje é o dia 13 de janeiro de 2015. O meu nome volta a circular nas notícias, na televisão e no jornal. O meu pedido de clemência foi negado, meu segundo pedido, eu me encontro no corredor da morte e meu nome está na lista desses 12 primeiros que serão executados. E é um momento muito difícil para mim, entendeu? Estou sofrendo, eu sei que eu errei, enfim. Eu peço aí pelas autoridades do Brasil que serem pelo meu caso. Eu sei, eu estou ciente do que eu cometi um erro gravíssimo, mas, enfim, eu mereço mais uma chance, porque todo mundo erra. O
se eu sair daqui, voltar para o Brasil e expor meu problema aí para esses jovens que estão aí pensando em se envolver com drogas, que realmente, se você tem algum problema com a família, você não vai cometer esse erro que eu cometia. Porque aqui as coisas vão ficar muito piores. Entendeu? É o que eu quero. Eu quero voltar aí para o meu país, entendeu? Explicar, pedir perdão a toda a minha nação e mostrar para esses jovens, esses novos jovens aí, que a droga só leva 2 caminhos, ou a prisão ou a morte. Na minha cabeça, passa pela minha cabeça que eles botam uma venda no teu olho, entendeu? E ser executado a tiros. Não é com injeção, não é com nada disso. É uma maneira mesmo. Meu Deus do céu, não dá nem para te explicar. Mas eu sou uma pessoa esperançosa e acredito mais uma vez que a minha estrela vai brilhar. É só isso que eu digo. Eu vou lutar até o fim. Porque realmente a minha vida não pode acabar dessa maneira. De uma maneira dramática. Eu sou fuzilado aqui na Indonésia. Muito bem. Aí está o depoimento dele. Claro que nesse momento ele ainda alimentava a expectativa, a esperança de que a intervenção do governo brasileiro pudesse fazer com que ele fosse libertado. Infelizmente, nem os apelos feitos através das redes sociais, pela presidente Dilma, que telefonou inclusive para o presidente da Indonésia, nem os apelos formalizados nas embaixadas deram qualquer tipo de resultado. Então foram 5 pessoas que foram fuziladas. Agora, para o mês de fevereiro, tem mais um brasileiro que já está na lista também da Indonésia para ser fuzilado. Este apelo que ele faz e que chama atenção para o alerta que ele faz para a juventude, vejam quando ele foi preso, como era a imagem dele, um jovem ainda, né? E vejam o que a droga faz com a pessoa. Olha, 10 anos depois, como mudou, como envelheceu, como o semblante dele é um semblante de uma pessoa velha, de sofrimento, de puro sofrimento. Então, é mais uma vez, mais uma clara demonstração do que aquilo que a gente sempre vem discutindo aqui no nosso programa com relação ao tráfico de entorpecentes. Se um traficante disse que a vida dele toda ele reconhecia isso, que foi de tráfico de drogas, se ele mesmo diz, olha, você que é jovem, quero fazer aqui um alerta, o tráfico e a droga só levam você a 2 caminhos, a prisão ou a morte. Então esse talvez seja o maior legado que deixa este jovem carioca e que tinha uma relação muito grande, familiar inclusive, com o estado do Amazonas. 11h53, nós estamos encerrando a edição do programa Exija Seus Direitos desta segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos aos poucos preparar cada vez mais o nosso programa para estar à altura da exigência dos nossos parceiros telespectadores. Amanhã nós vamos mostrar a história de um carioca que participou do nosso programa e teve o sonho realizado. Ele é um amante da cidade de Manaus, participou do nosso programa. Conseguimos mais uma vez realizar mais um sonho e mais do que isso, mudar uma vida e mudar uma vida para melhor, começando o ano de 2015 com as nossas ações sempre em favor das pessoas que depositam confiança no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência tem o Câmera 13. Uma ótima e abençoada semana a todos. Que Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.